Quero falar sobre um outro assunto muito importante, que é sobre a questão da intolerância religiosa, não é isso? Olha só, a gente fala sobre esse assunto porque dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos mostram que esse tipo de crime teve um crescimento muito grande em 2021. Veja só, um aumento de 141% em relação a 2020. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o cientista político e especialista em religiões, Luiz Signatis. Signatis, boa noite para você, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Josevar. Boa noite a todos. Boa noite aos telespectadores. É um prazer enorme estar com vocês, apesar dos números que de fato são preocupantes. Pois é, o Brasil é um país muito religioso, católico, tem muito evangélico, mas como é que o senhor explica que o Brasil tem essa intolerância religiosa? Olha, o Brasil, aparentemente, um país muito religioso, e de fato o Brasil é religioso, a tradição católica é uma tradição centenária, ela vem desde a época da colônia, a tradição evangélica também surge bastante forte no século XX, e nós temos também uma quantidade muito grande, que às vezes é pouco divulgada, de doutrinas espiritualistas. O espiritismo e diversas outras, uma miríade de doutrinas, inclusive com religiões que surgiram dentro do Brasil. Agora, Jorleva, pode parecer que um país com muita religião, ele na verdade deveria ser um país mais pacífico, um país mais tolerante, um país mais fraterno. Mas infelizmente não é. O Brasil é um dos países mais injustos, mais desiguais e mais violentos do mundo. É um país que persegue especialmente as religiões negras. Esse incremento de perseguição religiosa, ela se dá sobretudo nas religiões de origem ou de matriz africana, e isso é profundamente preocupante. E, a meu ver, este número específico, essa alta específica, ela decorre muito da radicalização política que nós vivemos hoje. Nós temos instalado no poder central do Brasil hoje um político que se compromete fortemente com um certo conservadorismo cristão que pode sim redundar em violência. E isso, muito provavelmente, é o que está levando a esse incremento de intolerância religiosa e de violência religiosa no Brasil. E isso é um atentado aos direitos humanos, aos direitos da liberdade de crença, e precisa ser, de fato, contido com severidade. Pois é, a gente fica muito preocupado porque a gente percebe que pessoas que acreditam em Deus, que professam a fé, discriminam a outra fé. Não, é verdade. Especialmente a tradição religiosa cristã, que é uma tradição voltada para a salvação, não raro existe uma confusão teológica em se pensar que a salvação é dada para a denominação religiosa, ou para a igreja, ou para uma religião específica. E não é verdade isso. A teologia cristã mais correta é aquela que determina que as bênçãos, os bens de salvação, eles são uma relação direta dos seres humanos com Deus. E não passa por mediações de igrejas, nem por denominações, nem pelas crenças religiosas. Houve um teólogo muito importante que ele falou assim, olha, a teologia ensina o caminho de Deus para o homem. No entanto, as religiões, elas são o caminho do homem para Deus. Então, Deus não leva em consideração, obrigatoriamente, o caminho do homem para ele. E ele leva em consideração o caminho dele, que é próprio dele. Ele é Deus, ele tem a vontade dele, que é, inclusive, para a teologia católica, um mistério. Não se sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Mas, em geral, Jordevá, as religiões salvacionistas, elas tendem a ser exclusivistas, elas tendem a ser literalistas, elas tendem a ser mais fundamentalistas e, às vezes, mais intolerantes. O que é mais difícil acontecer com as chamadas religiões de iluminação, como esses espiritualismos que eu estava me referindo, que são religiões que dizem, não tem esse negócio de salvação, nós estamos numa trajetória espiritual, todos nós, num processo de aprendizado e de iluminação. Essas religiões costumam ser mais tolerantes. Esse aumento foi muito grande. E eu queria saber do senhor, a que ponto chega essa intolerância religiosa? Olha, ela está imbricada não só no problema religioso. É fundamental que a gente saiba disso. A intolerância religiosa brasileira passa pelo problema da miséria, pelo problema da pobreza, passa pelo problema do racismo. A intolerância religiosa brasileira é profundamente racista,
Por essa razão é que as religiões perseguidas são a Umbanda, o Candomblé, são as religiões de matriz africana. E passa, às vezes, até mesmo pelas questões de orientação sexual. É fundamental que a gente compreenda que a religiosidade de um povo, ela não é uma coisa isolada. A pessoa é religiosa, ela se torna santa ou se torna boa de uma hora para outra. Não. A religião, ela é um processo de aprendizado e, nesse processo de aprendizado, a pessoa pode se tornar mais tolerante, se tornar mais pacífica, que é aquilo que se deseja, ou acreditar de uma maneira tão grande na própria fé que ela se torna intolerante para todo mundo e perde a capacidade de conviver e até se acha no direito de, em nome de Deus, fazer guerras ou violentar as pessoas. Ou seja, aí se torna um caso judicial. Se torna isso. É quando os teólogos dizem, quando o pecado se torna um delito, né? Quando o pecado pode se tornar um crime. E é fundamental que se saiba que o cristianismo que prega um Deus na palavra de Jesus Cristo, que é um Deus de amor, um Deus de fraternidade, um Deus de convivência fraterna, e ninguém mais que ele exemplificou essa convivência com os diferentes, até com as pessoas que eram mal faladas na sociedade da Judéia antiga. Jesus Cristo conviveu em regime de fraternidade e de aceitação com essas pessoas. Ele perdoava pecadores, ele se confraternizava com os doentes, que eram tidos na época como pessoas amaldiçoadas por Deus. Então, é muito importante que a religiosidade brasileira, que o brasileiro se eduque para ter uma religiosidade mais civilizada. Assim como nós precisamos de uma política mais civilizada, nós precisamos de uma compreensão, de uma relação no trânsito mais civilizada. O Brasil pois é, quando o senhor fala nesse processo todo de educação, aí entra a minha pergunta, né? Mas de que forma isso poderia se dar na prática? Olha, na prática é a experiência histórica. As lideranças religiosas, elas têm que se conscientizar do papel que elas têm no sentido de pacificar a população. Os nossos políticos, eles também têm que se imbuir cada vez mais da condição de que eles são... o cargo que eles ocupam é um cargo por delegação nossa, e o papel deles é beneficiar a população, o papel deles é pacificar a sociedade, não arrostar as discordâncias ou estimular a violência. É fundamental que a gente tenha isso. Então, ainda falta no Brasil lideranças que sejam mais pacíficas. Nós tivemos Dom Helder Câmara na Igreja Católica, tivemos o Chico Xavier no Espiritismo, que foram lideranças extremamente pacíficas, extremamente fraternas. E elas são fundamentais nesse sentido. Só para você ter uma ideia, a população sabe disso. O santo mais querido do mundo inteiro é São Francisco de Assis, que era pobre e extremamente pacífico. Aqueles que coordenaram as cruzadas, as guerras religiosas no passado, ninguém se lembra mais deles. Mas de São Francisco ninguém esquece. Então, isso mora na alma do povo, Jordevar. Agora, é fundamental que as religiosidades elas deixem de estimular os seus fiéis para condições de violência. Nós temos muitos líderes religiosos que são assim no Brasil, infelizmente. Lamentável. Signatos, muito obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje e na TV Pai Eterno. Tenha uma boa noite, uma boa semana. Eu é que te agradeço, Jordevar. Parabéns a você pelo jornalismo que você tem feito. Eu acompanho a sua carreira desde o início dela, né? Desde os tempos da Universidade Federal de Goiás. E parabéns a você, parabéns à sua equipe pelo excelente jornalismo que vocês têm feito. Fui estagiário na sua equipe. Aprendi muito. Isso. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Eu que agradeço.